Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz, amados, abençoados príncipes e princesas que reinam em vida. Nélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E vamos falar um pouquinho sobre ser odiado pelo mundo. Nós, seguidores e servidores de Cristo, não do homem, não da carne, nós somos odiados pelo mundo. Vamos ver? Em João 15, de 18 a 20, Jesus afirmou: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o Senhor. E se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem minha palavra, também guardarão a de vocês. Nesse texto, nesses versos que a gente leu aqui, a gente percebe que Jesus, ele disse aos discípulos que o mundo nos odiaria, né? Por mais maravilhoso que Jesus e sua mensagem fossem, eles deveriam esperar o ódio, oposição e rejeição. Os verdadeiros seguidores de Jesus, ao longo dos séculos, conheceram, né, o ódio do mundo, e milhões morreram por ele. Mas, na verdade, antes deles serem odiados em toda a história, o próprio Jesus foi odiado. Por que Jesus foi odiado pelo mundo? Porque o mundo e o seu sistema, né, esse sistema religioso arcaico, é um sistema que leva você pro sofrimento, pro ódio. Quantas pessoas hoje que estão na igreja, né, elas amam somente as pessoas que estão na igreja, que se tiver em outra denominação, não é de Deus. E diz que vai trazer as boas novas, né? Lugar do engano. O mundo é dirigido. Se eu usar a palavra Satanás, vocês têm que entender que é pela carne, né? O mundo é dirigido por Satanás, pela carne. E ama o pecado. Jesus veio para confrontar o mundo com a verdade, deflagrar o seu próprio pecado, chamando-o ao arrependimento e assim destruir toda a obra de Satanás. As pessoas que amam o mundo, sendo dirigidas por Satanás, vão lhe perseguir e odiar quando você não só começar a viver como Jesus, mas como ele falou, e amar o que ele ama e defende. Nessa conversa, nesse bate-papo que nós tivemos até agora, deu a gente perceber que Jesus deixa claro, né? Seja ousado em viver e defender a sua fé em mim, e o mundo o odiará. Primeiro, o mundo a odiar seus próprios as pessoas que vão no mundo, os primeiros a te odiar vai ser a sua família. Sua família, porque você conheceu o Evangelho. Eu costumo dizer o seguinte: alguém chega e fala, você não está indo mais na igreja? Fala, olha, não, dessas de paredes, não, porque eu sou a igreja, por que eu vou na igreja? Não tenho nada contra, mas isso não significa que eu perdi a fé. Eu conheci a verdade e ela me libertou, entendeu? Então hoje a maioria das pessoas, elas querem, sabe,
se santificar indo na igreja de Paredes. Mas eu vou dizer para vocês, olha, são mais de 8.000 pessoas naquela época que eram chamados desigrejados. Eu vou trazer aqui um textinho também, vou pesquisar direitinho, vou trazer. Inclusive a gente já falou assim mais ou menos por alto aqui nesse canal. Então tem coisas que a gente está não repetindo, né, mas é que estão chegando pessoas novas e tal. Então a gente fala, às vezes também, ela não conseguiu achar numa playlist, não tem problema, a gente está aqui para... Então geralmente quando alguém me pergunta, eu digo, olha, eu já tenho uma pregaçãozinha sobre isso, tenho uma palavra sobre isso, na playlist, assim, não sei quando, porque faz tempo, mas aí se a pessoa diz que foi, procurou, virou, mexeu, não achou, eu para não colocar esse vídeo novamente aqui, eu pego e faço um novo comentáriozinho em relação em cima daquilo que a gente já falou, a gente coloca mais alguma coisa para ficar mais bem claro, né? Na sua casa, nos seus familiares e amigos vão te chamar de louco, radical, fanático, e até homo, né? Ou alguma coisa parecida. O mundo odiará sempre os que amam Jesus. Veja, quando a gente fala assim, fala, mas eu vou na igreja faz 30 anos. Sei. Acabei de dizer que a igreja é você, né? Então, como é que você vai buscar Cristo na igreja? Se você está numa denominação, aí antigamente você poderia aceitar um convite que nem Natal, né? Ontem, ou uma festa de Natal, vamos almoçar, vamos cear juntos, tal, uma champanhe, aí você já não vai mais. Não, porque tem bebida alcoólica aí, eu não... Tem aí, aquele pessoal fuma e... Tudo isso a igreja, o homem impôs. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Certo? Em Gálatas 5, pelo menos na minha Bíblia, eu acho que na sua também. Em Gálatas 5, logo no primeiro versículo está dizendo que tudo que Cristo fez na cruz, o sofrimento que ele teve foi para te libertar. Então, foi para te libertar que hoje você é livre. Agora, se você entrar nesses alçapões aí, o que vai acontecer? Você vai carregar a pasta do pastor, limpar a igreja, vai fazer... Você não passa de ser um funcionário, né? Um funcionário. Você vai ter que fazer tudo. E a maioria das pessoas ainda fala, né? Que eu estive conversando com as pessoas aí esses dias, como sempre, né? Fala, mas eu vivo em graça. Mas está se preparando para se batizar, dízimo, oferta, campanha. Graça já está dizendo. É de graça. É um favor imerecido. Você ainda tem que pagar o preço. Todas as vezes que você faz isso, não com essas palavras, mas você está chamando Jesus de burro, ele não completou a obra. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, no sistema religioso, eu aprendi muito, ouvi muito, aliás, né? Aprender não, desaprendi. Estou aprendendo agora, na graça, ao verdadeiro evangelho, as escrituras, que nós éramos o 28º ou 9º livro no livro de Atos, no capítulo de Atos. Nós vamos continuar aquilo que Jesus não fez. A obra que ele fez foi completa, negativo. E eu caía nessa esparrela, nessa balela, O evangelho que muitos pensam que estão a pregar aos pecadores, né? É parte de uma narrativa redentora sequestrada originalmente destinada aos judeus do primeiro século. Eu já falei muitas vezes aqui, nada que você vê na Bíblia é para nós, uma ordenança, é uma espécie de, exemplificando, sempre falo também, quando você vai comprar um guarda-roupa, tá certo? Ele vem totalmente desmontado e tem o seu manual de instrução. Não é nem você que vai montar, que vai mandar vai ser o montador, mas mesmo assim ele precisa
seguir o manual, para montar tudo direitinho, mesmo ele já sendo essa a profissão dele. Portanto, a Bíblia, ela também é um manual do ser humano, está ensinando você como viver. Não nós da graça, ele só está para se lembrar, para dizer que você é enclausurado nesse sistema religioso. Eu tenho alguma coisa contra alguém, contra algum pastor que é só Cristo, né? Mas pastor, onde é que tem isso aí na Bíblia? Pastor, bispo, diácono, onde é que tem isso aí? Igreja que não seja você, onde tem? Procura saber, vê direitinho. Onde que tem pastora, episcopisa, onde tem? A única mulher que pregou, que fala, bom, é o meu entendimento, né? Fala de Esther, Ruth, fala de mulheres que foram essenciais na história de Cristo, Mas vamos lá. Os descendentes da tribo de Israel foram dispersos entre as nações, também chamados de gentios. As ameaças de julgamento e fogo do inferno são absolutamente insignificantes e vêm de pessoas que se leem na correspondência de 2000 anos de outra pessoa escrita por e para israelitas. E tentam, né, convencer os outros a compartilhar esse erro. Quando as pessoas falam a respeito de inferno, que não existe, não passa de sepultura, mas quando as pessoas falam assim, eu começo a entender que se você não fizer exatamente isso, você vai para esse inferno. Se você não obedecer, né, essas leis impostas pela igreja, você vai para o inferno. Então você tem que pagar. Eu sempre digo e repito, olha, que se o pastor pegar e pregar a verdadeira palavra, não vai existir mais essa igreja de paredes. Não vai mais. Com certeza não vai. A igreja, ela é como se houvesse um evangelho pré-anos 70, pré-70 a.C., que foi criado pelo homem, como um público israelita pretendido, e um evangelho diferente, né? No próximo ano 70, após a morte de Cristo na cruz, por você e por mim. Com um público grego que excluía judeus e descendentes não judeus da tribo de Israel. É por isso que todos os chamados pais da igreja eram gregos. Você é grego também? Grego, grega? Não israelitas. Após os anos 70, o assim chamado cristianismo é uma invenção grega. O verdadeiro cristianismo, ele terminou em 70 DC, junto com a necessidade do Evangelho. Eu costumo dizer, o tema dessa palavra que a gente trouxe aqui é odiados pelo mundo. Então, como que você pode ser odiado pelo mundo? Veja, entenda. Quando eu estava em São Paulo, ainda pertencia a uma determinada denominação, eu estava próximo a uma rodoviária e tinha um irmão da mesma denominação dentro do ônibus, eu não sabia, né? Porque eu estava fora, estava num shopping próximo, fiquei sabendo só depois da noite, no culto. Tinha um irmão dentro do ônibus que veio do centro de São Paulo. Aí tinha uma irmã na porta de um drive, vamos dizer assim, onde existiam algumas pessoas que fazem favor por dinheiro, algumas chamadas prostitutas
E tinha uma irmãzinha da mesma denominação nossa, né? Na época, distribuindo santinhos, palavra de Deus, distribuindo para elas. E esse irmão viu. Ele chegou e foi contar para o pastor. Conclusão, foi excluída. Ela foi excluída da igreja. Hoje eu não tenho mais assim contato com essa pessoa, porque a gente está em Goiânia, em outro estado. Mas eu vejo que ela já não está mais, mas ela continua no agora sim. Ela falou, saí de lá, eu fui expulsa de lá, porque Deus tem um propósito na minha vida, que tem sede da palavra. E ali eu aprendi só que o homem dizia. Então, hoje eu sou livre, antes eu não era livre. Então, esse desigrejar, antigamente era desviado, mas como que uma pessoa pode ser desviada de Cristo se ela tem o próprio Cristo em você, dentro dela? Então, aí o sistema inventou a palavra desigrejado. Mas se Jesus, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz que ele não muda, é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Se dízimos, essas abluções, batismo em água, né, esses negócios todos, que hoje, se você faz isso, você tem que fazer tudo que Cristo fez. Se você é imitador de Cristo judeu, você tem que fazer tudo que Cristo fez. Entendeu? Se vestir com pano de saco, levar o dízimo para a igreja, que é alimento, ele não muda, não é isso? Então levar alimento, não dinheiro, para esses nossos cegos aí, entendeu? Tá. Então, resumindo, essa irmã saiu da igreja, graças a Deus, hoje ela continua nos caminhos de Cristo, o real, entendeu? Bem mais fácil. Não é proibida de nada, faz isso, faz aquilo outro. Vem no seu coração, porque Cristo está ali. O que ela deve fazer? É uma pessoa que ajuda as pessoas. É o que devemos fazer, ajudar aquele que por um acaso está precisando de ajuda. Em Tiago, se não me falha a memória, em Tiago 1,27, está dizendo ali que essa é a religião de Cristo. Forma de dizer, né? A obra que Cristo gosta é a única obra, ajudar viúvas, pobres, necessitados. Essa é a única obra que nós devemos fazer, ajudar as pessoas. Hoje eu me envergonho porque eu vejo muita gente aí que sequer vai numa igreja, passou em frente a uma igreja, talvez tenha passado em frente a uma igreja, mas nem olhou para ela. Mas do alimento para os moradores de rua, coisa que pouca. Tem igreja até que faz, mas ela faz não com o dinheiro do dízimo que você deu, da oferta que você deu. Ela faz da seguinte forma: olha, irmãos, vamos fazer uma campanha aí, vamos, 1 quilo de não sei o que, traz aí e tal. Quer dizer, quem está fazendo isso é a igreja, mas quem leva ponto é o charlatão, entendeu? Cria um bazar, diz que é para ajudar o povo. Eu tive numa igreja aí, onde teve um bazar e a gente estava como se era tesoureiro, né? Num dia, num sábado de bazar, entrou 20 mil reais. Foi para onde? O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. E por essa razão, porque nós servimos a Cristo ressurreto, não ao homem. Por isso que muitos estão sofrendo. E eu estou vendo pessoas aí sofrerem, que faz campanha, que faz não sei o quê, e aí clama a Deus, mas Ele não vai responder, porque você é um filho desobediente. Graça e muita paz. Nos vemos mais adiante. Eu espero que o Espírito que habita em você faça com que você entenda mais ou menos o que a gente quis dizer aqui. Como eu sempre falo, um canal simples, eu sou simples. Não tem aquela retórica, tem gente que sabe como é que é? Não. E eu espero que isso, a humildade, a simplicidade,
ela possa fazer com que você se inscreva nesse canal, ative esse sininho, passe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Mas o intuito não é ser monetizado, o intuito é não ganhar almas para mim, é para tirar as pessoas do engano, do engodo, dessa falácia. Homens que outrora no passado falavam que ouvir pregações no YouTube era do diabo. Hoje não. Eles fazem pregações para aqueles que não vão na igreja, fazem live, passa o Pix, pede um dinheirinho. Pois é. Graça e muita paz e até a próxima.